A lei seca que proíbe os motoristas de dirigir após a ingestão de álcool é salutar na prevenção de acidentes. Um problema grave que vai além do âmbito familiar, conquanto que onera ao Estado com a concessão de atendimento de emergência e provisão de amparo para os que ficam incapazes de trabalhar. Acharam legal? Mais ou menos? Cadê? Nesse dirigir aqui? Ok. Aqui. O conquanto. Uma concessão. Na verdade, seria uma explicação, né? Não, eu entendi. O conquanto não é funcional, não? É concessivo. Concessivo. Ah, então peraí, deixa eu pegar. Concessivo pensando negativo ou positivo. E aí seria um sentido de explicação. Aqui, Maviane indica que é um sentido de... Teria que ser um sentido de explicação. Ah, ok. Explicação, peraí. O que mais? Mais alguma coisa? Onde? Aqui teria uma vírgula. Assim, problema, eu não enxerguei problema, porque ela falou assim, problema grave, porque prevenção de acidentes, aí pra mim é acidente, ponto. Aí um problema grave, pra mim tá Não, relacionado a mas aí seria acidentes. dois pontos. Então seria acidentes no plural. Seria um problema, acidentes. Ah, Eu vou dizer assim, que mas um problema grave não o problema não é o singular ou o plural, não, que você pode resgatar uma ideia de plural com singular. Acidentes de trânsito são um problema grave. Sim. Entendeu? Aí o problema não é o problema no singular, exatamente. Mas eu não entendi esse problema, o que é o problema grave. Os acidentes, a ingestão de álcool. O que aconteceu? Maviane se esforçou para entender. Normalmente a gente vai ler, a gente não vai criar resistência. É igual quando nós falamos, temos que combater o desemprego, a fome e a saúde. Você vai combater a saúde? Existem condições de combater a saúde? Não. Você combate a falta de saúde, ou seja, você combate a doença. Mas quando a gente lê uma coisa dessa, a gente entende qual é a intenção do autor. Porque sempre vamos nos esforçar para compreender o texto. Não existe um texto 100% incoerente ou 100% com falta de coesão. Não há. Tá? A não ser que seja a intenção realmente do autor de apresentar isso. Mas a Adriana está adequada na observação dela. Possivelmente, se eu não tivesse passado esse texto para ser analisado, possivelmente você não iria se atentar, porque ela já olhou procurando um problema. É o que o corretor faz. O corretor ele já lê o seu texto procurando um problema, em que ele vai descontar ponto. Então, é necessário que todas as ideias estejam bem engendradas. O interessante é nós começarmos a fazer a análise frasal, para identificar a coesão frasal. Dentro da frase está adequado, dentro do período está adequado, e depois é que nós analisamos a coesão entre os períodos, tá? A lei seca que proíbe os motoristas de dirigir após a ingestão de álcool é salutar na prevenção de acidentes. Quantas informações nós temos aqui? Que é o proíbe e o salutar. Nós temos também o de dirigir. Nós podemos dividir a informação aqui
e aqui. Eu não vou dividir aqui pelo seguinte, porque eu quero identificar a lei seca é salutar na prevenção de acidentes. Perfeita esta informação, não é? A informação que está aí deslocada, dividindo esta informação principal aqui, é uma informação que explica a lei seca ou que especifica qual é a lei seca? É uma informação que está apenas explicando ou especificando. Essa aqui, ó. Essa aqui. Peraí. Essa aqui. Essa informação está explicando o que é a lei seca ou está especificando qual é a lei seca? Explicando. Ela não está especificando, porque eu sei qual é a lei. É a lei seca. Eu estou explicando em que consiste a lei seca. É um pronome relativo. Então, o que acontece? Essa estrutura aí que está explicando, ela pode ser separada por vírgulas. Pode não, ela deve ser separada por vírgulas. Se ela estivesse especificando, ela não poderia. Como ela está explicando, ela tem de ir. Então, você vai colocar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Explicação isolada por vírgula. Restrição sem vírgula. O que proíbe os motoristas? É a lei seca que proíbe os motoristas. E aí você proíbe os motoristas de fazer alguma coisa. Proíbe os motoristas de dirigir. Eu não tenho a obrigação de colocar o de dirigirem. Eu posso, porque não é um complemento nominal, é um complemento verbal. Mas eu posso. Então, o que vai acontecer? Eu não tenho problema em colocar proíbe os motoristas de dirigir após a ingestão de álcool. No canal do YouTube tem um vídeo, que é um vídeo longo, para um vídeo de dica, é um vídeo longo. Eu acho que ele tem um pouco mais de 15 minutos, em que eu apresento quando é que um verbo no infinitivo vai sofrer flexão. Ok? É um vídeo bem interessante, porque vai esclarecer esse tipo de coisa aqui, e de forma muito rápida. De dirigir após a ingestão de álcool é salutar na prevenção de acidentes. Essa informação que eu apresento sobre a lei seca é uma informação positiva ou negativa? Positiva. Eu estou dando uma ideia positiva sobre a lei seca. Vou apagar aqui para despoluir, tá? Na sequência, eu digo que é um problema grave. Só que eu apresentei algo negativo. Problema é uma coisa negativa? Eu estou dizendo que alguma coisa é um problema. Anteriormente, eu estou abordando referências sobre a lei seca. A lei seca é um problema? Mas da forma como ela apresentou, ela está afirmando que a lei seca é um problema. E não é a lei seca, não. Ela pensou em algo aqui, montou na cabecinha e não especificou, não escreveu, mas está montado. Porque quando eu falo da lei seca, que proíbe os motoristas de dirigir após a ingestão de álcool, é porque ela está também impedindo o acidente de trânsito. Nós temos muitos acidentes de trânsito relacionados à ingestão de álcool, não temos? É essa ingestão de álcool que provoca acidente de trânsito, que é um problema grave, que vai além do âmbito familiar. Só que ela simplesmente não apresentou isso para nós. No momento em que eu não tenho condições, olha que coisa fantástica. Eu falei para vocês que coesão textual é ligação. Se eu não posso pegar esta palavra e fazer aqui uma setinha apontando para uma palavra anterior, significa dizer o quê? Que não tem coesão gramatical.
e que essa coesão gramatical interfere no processo de coerência gramatical. Mas porque alguns de nós entendem, porque até o corretor entende, ela quis dizer isso, mas ela não disse. Por que que nós entendemos? Porque nós montamos um cenário também na nossa cabeça e nós pensamos nos acidentes decorrentes mais rápido do que nós escrevemos. Então, quando nós fazemos a leitura, nós também montamos esse cenário e nós conseguimos entender mesmo aquilo que não está escrito. Para ter coerência, ela precisa incluir todo um período aqui. Na prevenção de acidentes. Contudo, mesmo com a lei seca em vigor, muitos acidentes devido à injeção de álcool acontecem por desobediência. E isso é um problema grave que vai além do âmbito familiar. Veja que para estabelecer coerência e coesão textual, preciso introduzir toda uma estrutura que cite. Coesão é relação, é você pegar uma palavra e dizer assim, ó, essa palavra aqui está relacionada com essa palavra daqui, ó. E aí, isso é fácil fazer a correção do nosso texto. É porque a gente não faz isso. Nós não temos esse hábito. Sim, mas a intenção foi essa. Só que ela tem que estabelecer coesão textual para dar sequência ao texto. O que é um problema grave? Se você olhar aqui, o que é, e se perguntar, o que é um problema grave que vai além do âmbito familiar? Você tem que olhar para trás. E atrás disso não tem nenhum elemento que seja um problema grave. Não é com o que este elemento está se relacionando, a ideia ela quis dizer relacionar isso a uma questão de legislação. Não. Não, aí você precisa... Não, colocou no entanto, é uma conjunção, significa dizer que você tem que apresentar toda uma ideia. No entanto, deixa eu falar, só para ver se... Sim. Sim, exatamente. Quando ela diz, no entanto, isso o índice de desobediência é um problema grave, é alto, e isso é um grave problema. Você tem que colocar no seu texto uma palavra que esteja relacionada lexicalmente ao termo problema. Porque se você não apresentou nenhum termo que pode ser relacionado ao termo problema, você pode dizer que aquilo ali existe? E coesão textual naquela relação? Não. Só que a gente se esforça muito em entender. A gente se esforça, a gente entende. O leitor, todo leitor, o corretor não. O corretor, ele consegue perceber... Isso, gente, é incrível, por quê? À tarde, quando nós fomos fazer a correção, eu falei assim, gente, tem um problema nesse texto. Por favor, leiam e identifiquem o problema no texto. Só que eu não estava trabalhando com gramática, eu estava trabalhando com redação. Então, a primeira coisa que veio à cabeça do pessoal não foi identificar relação de coesão, que é uma percepção gramatical, lexical, é visual. Então, qual é a nossa intenção? A gente quer olhar o texto, ler o texto e entender o texto. Nós não queremos estabelecer esse tipo de relação. E quando você não entende o texto, é melhor você respirar fundo, parar um pouquinho e identificar as relações que estão sendo estabelecidas. Ó, isso aqui se relaciona com isso aqui, que se relaciona com isso aqui. Deu para entender direitinho? Deu para entender, Aninha? Mas você consegue entender o que ela quis dizer. Eu também. Mas ela vai ter uma boa nota? Não. Porque é visual. Lá na tabela vai ter. Olha quanta coisa ela vai perder. Período confuso. Porque isso... Falta de coerência. Falta de consistência. Falta de coesão textual. Comprometimento na progressão do texto. Não, porque ela vai perdendo o ponto de cada um desses elementos. Ela não...
Só que um tipo de erro vai reverberar para outras situações, para várias situações, entendeu? Então é melhor que nós pensemos bem em como é que essa estrutura vai ser estabelecida. Não, monta estratégia. Ana Cláudia é uma aluna da tarde, né? E Ana Cláudia ela diz assim: meu Deus do céu, eu não consigo mais escrever um texto sem montar uma estratégia antes. Como é a estratégia? Você planeja a sua introdução e a partir da introdução você já consegue escrever o texto. E você consegue perceber o que tem. Eu vou montar uma turma de redação pela manhã. Eu só tenho que analisar qual vai ser o dia da semana, tá? Se vocês quiserem participar, qual é o dia da semana que vocês acham melhor? Que não seja quarta. Eu trabalho todos os dias. Segunda-feira. Mas eu estava pensando na segunda-feira mesmo. Que seja 8h30. Aí eu estou querendo ver. É porque eu tenho. É que eu tenho que trabalhar esse processo de chegar aqui 8h30 da manhã na segunda-feira. Gente, ficar de 8h30 da manhã, meio-dia. Ela chega às 7h30. É só porque você tem que sair antes. Você não me traumatize, não. Eu tenho a tarde é dia de quinta. Até a partir das 17. É às 17 horas, às 17h10. Ah, não consegue mesmo. E aquela questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, todos os períodos. Mas é esse. Foi super bem, porque essa estratégia de eu tenho que começar a desenvolver, finalizar, que vai permitir que todos os seus parágrafos estejam coesos, coerentes e consistentes, entendeu? Então, essa é a técnica, você perceber que cada parágrafo tem início, meio e fim. Bom, aí você resolve, incluindo toda essa informação aqui, você resolve o problema daqui, mas, chegando aqui, se depara com quanto o quê? Gente, com quanto é uma conjunção, o que vai ser ou uma conjunção ou um pronome relativo. Em ambos os casos, você encontra um conectivo oracional. Você não pode ter duas conjunções, dois conectivos. Então, ou um ou outro. Então, o que acontece? Além desse problema, uma das duas coisas está inadequada. Além desse problema, a Maviane está adequadíssima quando diz que a ideia que está sendo apresentada é uma explicação. Porque, olha, e além do âmbito familiar, e aí você tem o familiar e o Estado. É uma adição, né? Não pode ser elementos com informações opostas. Tem que ser elementos com ideia aditiva. Então, ou você tem uma conclusão, ou você tem uma explicação, ou você tem uma causa, ou você tem uma consequência. Mas você não pode apresentar o conquanto, que é uma ideia de oposição. E aí, se você não tem o conquanto, você vai apresentar uma outra conjunção, por exemplo, pois, que é uma explicativa. Pois onera o Estado com a concessão de atendimento de emergência e provisão de amparo para os que ficam incapazes de trabalhar. Aí o pois ali, a adição de informação aqui, o pois aqui, já resolve bastante o problema de coesão textual. O conquanto não entra. Vai tirar o conquanto, vai colocar o pois e retirar o quê? Pois onera o Estado com a concessão. Se fosse o conquanto, seria o onere, porque você tem o subjuntivo do verbo onerar. Mas, como é o pois, aí vai poder ficar o onera. Deu para entender direitinho? É porque o conquanto só vai estar com o verbo no subjuntivo. Sempre, sempre, sempre. Tanto a concessão quanto a condição, elas vão estar com o subjuntivo. Mas é um tipo de informação, sabe, Maviane, que é a ideia mesmo da repetição, porque são estruturas que nós não utilizamos. E é uma forma de estudar com a qual nós não estamos acostumados. De olhar a conjunção e perceber qual é o verbo que está se relacionando com aquela conjunção. Tá?
Ó, gente, eu gostaria... Que horas são? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ah, tá. Vou terminar essa relação aqui de... Bom, nós falamos sobre a questão da anáfora, da catáfora, mas falta a relação estabelecida pelos deíticos. Rose, o que é um deítico? Vocês sabem o que é o deítico? Ok. O que é isso? Ó, anáfora anáfora e catáfora são processos relacionados à coesão textual, não são? Eu tenho remissão para trás, remissão para frente. É quando eu resgato uma palavra, quando eu defino uma palavra. Já o deítico é um tipo de relação que se estabelece com a situação. Se eu estiver de costas e falar para Yasmin, Yasmin, pegue aquele lápis. Yasmin vai pegar? Ela vai me perguntar qual lápis, porque ela vai ter a necessidade de que eu aponte para o lápis. A única coisa que ela vai ter certeza é que o lápis está perto dela. Eu falei aquele. A única coisa que ela sabe é que o lápis está longe dela. Se eu disser, pegue esse lápis, o que você fez? O que você fez? Você está falando comigo, eu estou aqui. Aí você fala do lápis, como é que você fala? Está perto de nós? Não, está longe das duas. Ou aquele está longe dos dois indivíduos. Nós temos 3 pessoas participando do discurso, participando de uma conversa. Aquele que fala, aquele com quem se fala e aquele de quem se fala. Essa percepção locativa, que pode ser estabelecida ou pelos pronomes demonstrativos ou pelos advérbios, tá? Vem aqui, vá ali, vem aqui, é perto de mim. Vá ali, é perto dos dois. Fale daí, é perto da pessoa com a qual eu estou falando. Então, vai apontar a posição. Se eu quero indicar que o elemento está perto de mim, eu utilizo a primeira pessoa. Pegue este lápis. Yasmin, por favor, pegue este lápis. É porque o lápis está perto de mim e distante de Yasmin. Yasmin, pegue esse lápis, por favor, é porque o lápis está perto dela. Yasmin, por favor, pegue aquele lápis, é porque está longe das duas. Então, isto ou esta é primeira pessoa, está perto de quem fala. Esse, essa ou isso é segunda pessoa. E aquele, aquela, aquilo é terceira pessoa. Os pronomes, eles podem estabelecer uma relação anafórica e catafórica quando está apontando para uma determinada palavra ou informação no texto. Lembram que quando a Adriana corrigiu, ela colocou, no entanto, a desobediência é muito... o índice de desobediência é muito alto. E isso, ela se referiu a toda a informação que ela apresentou. Ok? Então, quando ela está apontando para uma palavra no texto, é relação anafórica ou catafórica. Quando ela aponta para uma posição, para uma situação, é um uso deítico. Eu quero este chapéu. Eu já citei qual é o chapéu? Não. Para vocês entenderem qual é o chapéu, vocês precisam fazer o quê? Visualizar
na situação, a posição deste chapéu. Mas vocês conseguem perceber que este chapéu está perto de mim. Porque eu estou apontando para algo perto de mim. Ah, eu quero esse chapéu. É porque está perto de você. Eu quero aquele chapéu. É porque está distante dos dois. Este uso é um uso deítico. Mas não se preocupem em relação a este tópico, porque, apesar de eu citar este tópico no momento de coesão e coerência textual deste módulo aqui, eu volto a apresentar a abordagem no momento em que eu trato dos pronomes demonstrativos, o uso anafórico, catafórico e deítico dos pronomes demonstrativos. Na próxima aula, nós vamos fazer exercícios relacionados à coesão textual, sobretudo, que são os exercícios da sequência aqui do módulo. E na aula de segunda-feira, na outra aula, você vai perder a aula de amanhã, né? Já que você... Ah, é mesmo. É. Sim. Se você puder escolher entre manhã ou tarde, à tarde eu vou dar a mesma aula. Vou trabalhar o mesmo tópico, no caso, né? Então, como é exercício, não vai ter uma variação muito grande, não. Vou trabalhar os exercícios relacionados à coesão textual. E aí, na próxima segunda-feira, eu trabalho a parte de coerência textual, mas também muita abordagem voltada à interpretação de texto, análise do texto, identificação de o que é coerente, o que não é coerente. E que a coerência, às vezes, depende de uma forma de você perceber o texto analisando o pré-texto e o pós-texto. Ou seja, a situação em que o texto está apresentado. O autor do texto tem o momento em que o texto foi escrito, a tipologia, o gênero textual, entendeu? Pessoas lindas, maravilhosas, me despeço de vocês por hoje. Espero que tenham gostado e próxima aula tem muito mais, tá?